o Simple Future, tanto usando o will quanto o going to, que são os mais usuais, e vamos partir, acredito que a gente já tenha tempo para isso, né, para entrar nas questões de concurso, que como está lá na seção de verbos, lá na parte dos concursos, aí talvez a gente não ache muitas questões lá que só tem o will ou só tem o going to. Então a gente vai ver algo mais misturado com os outros tempos verbais, mas a gente vai concluir, fechar aí com chave de ouro o assunto de will e going to, certo? Então vamos lá. Vamos iniciar com o assunto da diferença entre will e going to. É fundamental você entender essa diferença, porque é o que normalmente é mais pedido nos exercícios. Então, tanto o will quanto o going to, eles servem para fazer referência a ações que ocorrem no futuro, e existe uma pequena diferença entre o will e o going to, certo? Que isso vai ter a ver mais com a percepção que o próprio emissor tem sobre a mensagem que vai transmitir. Então, por exemplo, o going to você vai usar em que situações? Quando houver uma ação futura que indique incerteza ou que foi planejada, certo? Perdão, incerteza não, certeza. O going to você vai usar quando houver certeza ou que algo foi planejado. E aí a estrutura é com o verbo to be mesmo. Por isso que é chamada de be going to. Então ela é a forma mais usada também em conversas e em contextos informais. Então, quando a gente usa o verbo to be, ele vai se conjugar em qual forma? No simple present. Mesmo ele estando conjugado no simple present, o verbo to be, a ideia aqui é que a estrutura por inteiro forma uma ideia de futuro. Então aqui é um tempo que é composto pelo verbo to be, conjugado no simple present, o verbo to go, que é o verbo ir, que aparentemente está no gerúndio, né? ing, só que a estrutura por inteiro tem esse sentido de futuro. Então, he is not going to invite us, ele não nos convidará. Então é isso que está dizendo aqui. E aqui tem os outros exemplos, ok? E aí a gente tem aqui a construção na forma afirmativa, aqui é do verbo jogar, né? A conjugação do verbo jogar no be going to. Na forma negativa, você vê que vai entrar aí o mesmo assunto de simple present, porque a gente usa simple present, né, nessa estrutura de futuro, e aí é algo que você já meio que está familiarizado. E aí na interrogativa, o verbo to be vem antes do sujeito, ok? Então essa daqui é a forma interrogativa. E é isso. Avançando aqui, ele traz uma curiosidade, né? Aqui que acontece de às vezes de ter a escrita gonna. E gonna é uma forma, é algo informal. Forma informal do going to. Então pode acontecer isso aí. Certo? Então, por exemplo, essa frase aqui, I'm going to work out, que quer dizer eu vou me exercitar. Esse work out aqui é o verbo exercitar. Aqui a gente sabe que o work é trabalhar, só que ele está aqui com essa preposição, ele vira exercitar. Ele pode ser substituído por isso aqui, ó, I'm gonna work out. Certo? Então, isso acontece no inglês falado, mas possa ser que apareça alguma questão também, porque às vezes a questão as questões do concurso, elas puxam diálogos, né? Então, possa ser que apareça essa forma aí é bom você saber que ela existe, para você não estranhar e saber que isso aqui é um going to, certo? Só que escrito de forma informal. Então, anota aí nas suas anotações, tá ok? E aí, quando é que você vai usar o will? Pronto. Aí no will é que você vai usar quando houver uma incerteza, certo? Ou decisões, aqui eu vou completar também, com decisões futuras que são tomadas ali no momento da fala. Isso também acontece com o uso do will. Não sei se ele vai falar mais pra frente, mas eu quero completar com isso aí, certo? Aí, quais são essas expressões de incerteza? A gente já falou de algumas na aula passada, mas quais são outras aqui para completar aí suas anotações, que você pode anotar aí? Talvez, que
que é esse daqui, essa forma em inglês, maybe. I think quer dizer eu acho que, eu penso. A tradução também aqui é do verbo pensar, né, o verbo to think. Probably, que é provavelmente. I'm not sure, que é eu não tenho certeza. I guess, que é eu acho, mas o verbo to guess é imaginar. Então, eu imagino, aqui é a melhor tradução. I don't know é eu não sei. I hope é eu espero. E I expect é eu espero também. I expect é sinônimo de, nesse caso, do verbo to hope. E aí aqui tem uns exemplos, se você quiser anotar. Tudo isso aqui é usado com o will, ok? Pronto, outra ação aqui também que você pode usar o will é uma previsão, um futuro que não é totalmente certo. Então a gente viu isso nos exemplos de exercícios na aula passada, né? Essas previsões, por exemplo, de chuva, de sol, você vai usar o will, ok? Então, it will rain tomorrow. In the future, people will understand the importance of taking care of the environment. Então tá aí os exemplos, aí você pode anotar. E aí, o que eu falei, né? O will também é usado para uma decisão tomada no momento da fala. Então aqui estão os exemplos, aí você pode tomar nota aí. Aí aqui a gente tem que o will ele pode ser usado, né, nas formas de discurso afirmativa, negativa e interrogativa, assim como o going to. E aí aqui tem a conjugação do verbo to play com o uso do will para indicar futuro, certo? Então você pode anotar aí. E pronto, vamos avançar. Aí ele traz aqui, qual é a diferença entre will e going to? Will indica incerteza, então isso aqui é que tem que ficar fixo em você. E o going to, certeza, certo? Aí tem aqui um pequeno texto, e aí se você quiser pausar e anotar, e aqui também está a tradução. Aí ele traz o seguinte, é importante que você leia o texto, tá? Para entender o que eu vou explicar aqui. No diálogo com will e going to, mostrado acima, é possível notar situações que referem certeza e incerteza. Então, conforme já foi referido, tudo depende da percepção do emissor da mensagem. Quando dizemos isso, nos referimos ao fato de que, muitas vezes, as informações sobre a certeza ou a incerteza de determinadas ações não estão explícitas na frase. Por esse motivo, se o emissor não tiver informações prévias sobre o assunto, não é possível determinar ao certo que forma usar. Então aqui estão alguns exemplos, ok? Que no caso aqui, né, ele está explicando, quando ele fala aqui, a forma que ele transmite é que há uma incerteza, e aqui quando ele transmite isso aqui, a forma que ele transmite é que há uma certeza, entende? Mas nesse caso, você não tem contexto. Então, por isso que não podemos afirmar se houve ou não um planejamento por parte de Ellen. Se a viagem ainda é uma incerteza ou é uma certeza, mas pelo uso do modal, eu acredito que é possível você afirmar isso que eu acabei de dizer, né? Que se ele usou will, é porque ele está expressando um futuro incerto. Se ele usou going to, é porque ele está expressando um futuro que é mais certo, ok? Aí ele traz aqui alguns exemplos, que já depende do contexto. Ellen bought the plane tickets today, she's going to travel to home. Então aqui já mostra uma certeza, porque ela comprou as passagens. Então, ele diz aqui, né, é importante referir que não existe uma regra fixa que determine o uso de will ou de going to. Isso ocorre pois, na verdade, o uso de uma ou de outra forma não compromete o significado e nem a compreensão da frase. Tanto em um caso quanto no outro, fica claro que a mensagem se refere a algo no futuro. Além disso, a verdade é que muitas vezes will e going to são usados indistintamente, pelos falantes nativos. Então, a gente vê essas regrinhas aqui, que no frigir dos ovos que ele está explicando é isso. Que a gente vê essas regrinhas e tal, mas quando você vai para a fala, isso fica de uma forma mais livre, sabe? Se você viu will ou viu going to, ele se refere a futuro. Mas, de regra, você leva em conta essas regras que eu acabei de explicar para poder fazer o exercício e responder as provas de concurso. Ok? Beleza, então, vamos lá. Aqui eu creio que a gente já fez esse exercício na aula passada. Aqui,
Acredito que esse aqui a gente não tenha feito. Então, vamos lá. Aqui, só recapitulando, aqui é um exemplo de uma decisão tomada no momento da fala. Então, a resposta é a letra C, certo? Só recapitulando mesmo, se você tentou fazer ou não lembra. Já aqui, ele traz o seguinte, que existe um diálogo aqui, tá percebendo? É o Billy e a Sally. E aí, ele põe aqui, ó, que o verbo é o verbo to live. Mais uma vez, a gente vai precisar daquela tabelinha de verbos irregulares, porque agora a gente já sabe do simple past, do particípio, então a gente precisa dessa tabela aqui para consultar, certo? Então já esteja com ela aí em mãos. O verbo que aparece ali na questão é o verbo to leave, é um verbo irregular, é o verbo partir, ou deixar, ou sair. O passado dele é left e o particípio também é left. Então, veja, ó, que tem as variações aqui, ó. Aqui inclusive tem a forma no simple present. E aí ele traz a ideia. Agora aqui, por que não pode ser lives, se a forma infinitiva é essa? Né? Por quê? Porque aqui tem o... E aí a gente tem que ver a concordância. Lembra que um dos passos para o entendimento aí dos verbos, da mecânica do verbo, é você analisar a concordância? Então, o you, ele concorda com o verbo to live no simple present na forma infinitiva sem o to. Né? Se você não lembra disso, eu recomendo você dar uma revisada lá em simple present para você entender isso que eu estou falando, tá ok? Então é interessante você se ligar nisso aí. Então, a forma, se fosse no simple present aqui, só pode ser na letra D, certo? Então, as respostas podem ser na A, na C ou na D de dado. B de bola e E estão fora. Então, aí a gente vai vir para cá, para a segunda, né? Então, aqui, a ideia tem que ser futuro, certo? Então, a Sally, né? Ela está dizendo uma ideia futura. E aí, ela ou vai negar, ou ela vai dizer na afirmativa. Então, eu preciso ver o contexto, né? Traduzir para poder entender qual seria a resposta dela, certo? Então, é interessante a gente se ligar nisso aí. Eu abri aqui essa parte de verbos só para a gente poder ver a mecânica da questão. E aqui, ó, quando a gente fala sobre concordância, é esse segundo passo aqui, certo? Ok, então vamos lá, vamos traduzir o máximo possível. Se você puder pausar o texto e tentar fazer. Então aqui ele traz o que? Depois, after you leave or you left work. Então, como ele dá uma ideia futura aqui, ó, will you please? Então, depois que você partir do seu trabalho, não faz sentido ele dizer no passado, você entende o que eu quero dizer? Então, faz sentido ele dizer no presente. Depois de você partir do seu trabalho, né, ou no presente ou numa ideia infinitiva aí, né, que é a ideia, depois que você partir do seu trabalho, will you please drop by the grocery store and pick up some milk and bread? Então, aqui faltou uma interrogação, certo? Que inclusive o will está antes do sujeito, então isso aqui é uma frase interrogativa. Então você pode, por favor, drop by significa dar uma passada. Na grocery store. Grocery store é uma mercearia. Pick up some milk and bread seria a ideia aqui, né, de pegar um pouco de leite e pão. E aí a Sally fala no problem, então aqui você vê que nenhum problema, ela está dizendo. E aí ela fala o que ela vai fazer no futuro. I will pick up the groceries and be home by 6 o'clock. Então eu vou pegar as mercadorias, né, os produtos, o que eu vou comprar, que é chamado de groceries, e estar em casa às 6. O clock aqui quer dizer 6 em ponto. Então a ideia é de futuro mesmo.
Então, melhor aqui, a melhor resposta seria a letra D de dado, certo? Então, live e will pick, ok? Não tem sentido dizer uma ideia passada aqui, como eu já expliquei. Ok, aqui na terceira, ele traz o seguinte: I haven't got my pen. That's okay. Aí aqui, né? Aparentemente parece uma fala, né? E aí fecha aspas aqui entra outra fala. That's okay. E aí a pessoa fala aqui o seguinte: I, mamãe, you, mine. Então, o verbo to lend é o verbo emprestar, certo? Então, se a pessoa ela diz o seguinte, que ela não pegou aqui no caso é present perfect, né? Então ela não tem pegado ou não pegou a caneta dela. Aí a outra pessoa responde: tá tudo ok, eu vou te emprestar a minha. Pronto. Então seria qual futuro aí para ser usado? O futuro, claro que na afirmativa, né? A pessoa, vamos supor que a gente parte do pressuposto, na verdade, que a pessoa que é educada, né? Já que a outra está sem a caneta, então ela vai emprestar. E é uma decisão tomada no momento da fala, então você vê que é claramente aí um uso de will. Então por isso que a letra B é a nossa resposta, will lend, ok? Uma observação que eu quero trazer aqui para você a respeito de present perfect, e é uma observação muito importante, se você puder tomar nota aí, é a respeito do verbo, deixa eu só colocar aqui, essa estrutura aqui, ó, have got e has got. Nessa frase, I have some apples. O que eu estou dizendo aqui nessa frase? Eu tenho algumas maçãs. Né? Acredito que você já consiga traduzir essa frase aqui. Existe algo equivalente ao have aqui, que é usado também no present perfect, que seria essa forma aqui, ó. I have got some apples. Pronto, essa frase aqui é igual a essa, certo? Esse have got aqui tem o mesmo sentido de have. Mas, Marco, por que complicar a nossa vida? Por que inventaram de ter um have got com o mesmo sentido do have? Não poderia ser tudo have? Sim, só que na fala fica melhor para um americano falar isso aqui, have got, que tem o mesmo sentido do have, certo? E existe, por exemplo, essa outra frase aqui, ó, se eu quero falar em relação a ela. She has some apples. E aí entra essa estrutura aqui. She has got some apples. Ok? E aí esse has got aqui tem o mesmo significado de has. Pronto. Então, é isso que eu preciso te explicar, ok? Para que você possa anotar aí que é uma observação dessa estrutura aqui, tá ok? Aí você toma nota aí para que você não estranhe caso isso aconteça. E aí se eu for negar, por exemplo aqui, ó, I don't have some apples. Então como é que seria a equivalente aqui? I haven't got some apples. Entende? Então isso aqui é a frase equivalente. E aqui essa frase, she doesn't. Aí o verbo ele fica no infinitivo, sem o to, que tem já auxiliar aqui, indicando o simple present. E aqui é hasn't. Pronto, aqui são as frases iguais, essas frases aqui têm iguais, esse termo é equivalente a esse, e esse aqui é equivalente a esse. Um está no simple present e outro está no present perfect, certo? Só que indicando
uma situação presente, certo? É uma exceção aqui, porque a gente sabe que o present perfect indica outro sentido, né? Ações que foram recentemente concluídas, ou também se refere a ações passadas que se estendem até o momento da fala, ok? Então, essa é a ideia, essa observação, importante você anotar, e eu acredito que o sentido aqui seria esse, né? Ele quis dizer que I don't have my pen, né? Então eu não tenho minha caneta aqui. Aí a pessoa diz, that's okay, I will lend you mine. Eu vou te emprestar a minha. Pronto. Aqui na 4, né, complete with the right choice. Qual seria a alternativa? Pausa o vídeo aí e tenta fazer. Tentou? Ok, então vamos lá. I don't think they... Pronto, então aqui ó, o verbo to think. Eu não penso que eles... Pronto, então... their vacation by the beach again. Então, eu não penso que eles vão tirar as férias deles na praia novamente, né? Então, seria que uma probabilidade, um pensamento, eu acho que isso aí é o quê? Will. Então, se ele disse eu não penso que eles vão ou que eles não vão, né? Então, will spend ou will not spend? Eu acredito que seria que eles vão. Eu penso que eles vão. Eu não penso que eles vão, entende? Esse seria o sentido. E não, eu não penso que eles não vão. Mas, assim, deixa uma certa dúvida aí, né? Que fica essas duas possíveis respostas. Eu acredito que dá pra colocar, poderia, né, colocar as duas. Mas, enfim, você iria ficar em dúvida ou entre essa ou essa, né? Você já teria 50% de chance de acertar. Então, a letra D é o mais sentido. É o que faz mais sentido. Então, eu não penso que eles vão. Que foi a primeira mesmo que eu falei, né? Que é o que faz mais sentido mesmo. Eu não penso que eles vão. Por quê? Porque pode chover, existe uma probabilidade, enfim, de não ir. Pronto, a quinta aqui. Andrew is always late. Pronto. Aí ele fala, I am sure he for the party as well. Pronto. Isso aqui é um fato, certo? Então, o Andrew está sempre atrasado. Então, é isso que ele está dizendo aí. Então, se isso aí é um fato, pelo menos eu consideraria, inclusive a pessoa ela diz que tem certeza, I am sure, eu consideraria aqui como um going to, certo? Então, he is going to be late for the party as well. Ele vai estar atrasado para a festa. Né? Aqui esse as well tem o sentido de certeza, né? Então, a resposta seria a letra B, acredito eu. Isso aí. Ok, pronto. Então, fizemos questões com going to para saber a diferença entre going to e will. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho mais sabendo construir a estrutura, certo? Do going to, porque eu acredito que é algo que a gente precisa dar uma ênfase e para depois partir para mais questões aí para detectar se é will ou going to, para ter ainda mais certeza nisso, porque é o que confunde mais os alunos, certo? E aí depois a gente parte para as questões de concurso, começando aqui com a questão 99, e é isso, beleza. Então, vamos dar continuidade aqui ao assunto. Pronto, aqui vai ser a construção, né, de a gente preencher esses espaços aqui com going to. Esse é o exercício. Então, como é que ficaria? My father é equivalente a qual pronome? A gente vai trabalhar um pouquinho aqui com equivalências, que é bom que vai dar para revisar. My father é equivalente ao pronome ele, então he. E qual é o verbo to be que a gente usa para he? Is. Então, my father is. E aí entra a estrutura do going to, certo? A gente conjuga o verbo to be, que a estrutura toda aqui, na verdade, é be going to. É o verbo to be, ele fica conjugado e o restante permanece o mesmo. E olha que coisa fácil, né? O verbo principal, que é o verbo comprar,
fica no infinitivo sem o to. Então, my father is going to buy a car. Meu pai vai comprar um carro. É isso que está dizendo aí. Pronto. Na letra B, o que que acontece? Our classmates quer dizer nossos alunos. E aí, equivale a qual pronome, pessoal? They, eles. Qual é o verbo to be que nós usamos para eles? Are. E aí você coloca aqui. Our classmates are. Então, depois go to. E aqui o verbo é o verbo to enjoy, que quer dizer aproveitar. Então, os nossos alunos vão aproveitar a tarde deles assistindo filmes. Na letra C aqui, I am so sad, quer dizer, eu estou tão triste. My best friend May, então minha melhor amiga May. Minha melhor amiga May equivale a qual pronome? Equivale ao pronome ela. Mesmo que você não soubesse que esse my aqui é ele ou ela, você poderia chutar o ele ou ela, certo? Então pode ser ele ou ela, às vezes vai acontecer isso, de você não saber se o nome é masculino ou feminino. Mas de qualquer forma, sendo um ou outro, o verbo to be é o mesmo, é o is. Aí você coloca aqui, is, e aí o move vem aqui, não, vem depois do going to. Então, is going to move to another city, para outra cidade. Então, minha melhor amiga May vai se mudar para outra cidade. My neighbors quer dizer os meus vizinhos. E aí, meus vizinhos equivale a qual pronome pessoal? Eles. Então, qual é o verbo to be que eu uso para eles? Are. Então, os meus vizinhos vão construir uma nova garagem. É isso que está dizendo aqui na frase. Então, going to, e aí build é construir uma nova garagem. Pronto. Meus amigos e eu equivale a qual pronome? Meus amigos e eu equivale ao pronome nós. Então, we. Qual é o verbo to be que eu uso para we? Are. Então, are, e aqui entra o going to learn. Ok? E telling. Tranquilo? Então tá aí as construções. Se tiver alguma dúvida, anote. Qualquer coisa é só perguntar. E agora a gente vai para 2. Na 2, a gente vai decidir se é will ou going to. Então é aquela questão de você saber a diferença entre um e outro. Pronto. Aí na A você já vê o uso do verbo existir na estrutura there be, né, que tem esse significado do verbo existir. E aí ele diz, né, there is no rice. Então não existe, porque aqui tem um não, né, arroz. Então quando ele fala there is no rice, ele não coloca no negativo aqui no verbo to be, mas ele coloca um no aqui, que pro americano ele trata dessa forma mesmo. Não tem como você colocar uma dupla negação quando você usa esse no aqui, certo? Você não poderia colocar aqui isn't, não pode. Então aqui, se fosse traduzir ao pé da letra, seria existe nenhum arroz, né? Então, o que significa interpretando, né? Isso aí, não existe arroz, então não tem arroz. É isso que ele quer dizer. Que não tem arroz, não há arroz. E aí a pessoa ela vai dizer I will get some, né? Por quê? Porque é uma decisão tomada no momento da fala. Por quê? Porque não tem arroz. Então, I will get some. Na letra B, Kyle's presentation will be next week ou is going. E aí ele nem coloca aqui, né, o verbo is going to. Então faltou o to aqui. Então de fato aqui será na semana passada. Perdão, na semana que vem. Next week é a semana que vem. Aquele, na tradução, né, ele quis dizer eu vou pegar um pouco, né? Eu vou pegar um pouco.
Aqui, a apresentação de Caio será na semana que vem. Aqui ficou faltando o to be, né? Então por isso que não está certo. Que deveria estar is going to be. Então, essa estrutura aqui está errada, a gente nem considera ela. Na letra C, vai ser I will ou I'm going to. Então, design a new jacket for her party. Então, aí, pronto, aqui não tem como você definir se é will ou se é going to. Por quê? Porque não tem como você dizer se é uma certeza ou não. O sentido aqui, né, diz o seguinte: eu vou desenhar uma nova jaqueta para a festa dela. Então pode ser algo de certeza, então que é going to, e aqui está certo na estrutura, está certa a estrutura, e design é o verbo desenhar. E ele fica dessa forma mesmo, na forma infinitiva sem o to. E aqui o will é o verbo modal, né? O verbo modal, e aí o outro verbo ele tem que ficar no infinitivo sem o to, ok? Então tanto faz aqui, a resposta é tanto faz, que ou essa ou essa. Na letra D, she told, she, pronto. E aí a questão aqui é você saber construir certo, né? O que está construído corretamente aí. Seria essa ou essa? Veja que o verbo aqui é o verbo to show, né? O verbo mostrar. E depois do will, o verbo ele tem que estar no infinitivo, só que sem o to. E aqui tem o to. Então não pode, então a forma correta é essa daqui mesmo. E inclusive concorda, né, com o pronome. Então ela disse que ela vai mostrar tudo para o amigo dela. É isso que está dizendo aqui. Na letra E, a gente vê logo claramente o erro, né? Aqui está faltando o que? O to. Aqui tem que ter o to para estar correto. Então, a situação aqui é de incerteza mesmo. Então, they said, então eles disseram, their parents will come to party. Então, os pais deles vão vir para a festa. É isso que está traduzido aqui. Ok? Então, beleza. Agora, nesse tempo final de aula, a gente vai focar nas questões de concurso, primeiramente nas questões mais voltadas para o will e going to, e depois a gente vai fazer essa salada aí, né? Voltar para o assunto de verbos de forma geral. Então, se você tem alguma dúvida ainda em algum tempo verbal, eu recomendo que você revise para que a gente continue a partir daqui, certo? Que são os exercícios mais voltados para o concurso, são mais específicos. Ok, então vamos lá. Pronto, aqui na 99, veja, né, ele traz um diálogo que você tem a pessoa A e a pessoa B, e aí a pessoa A, ela fala alguma coisa e a pessoa B vai responder com will. Então, e veja, né, ele diz aqui, né, bring pode ser, veja, o que está em jogo aqui, vamos primeiro entender o que está em jogo aqui nas alternativas. Você já sabe que vai ser um will. Agora você precisa definir se vai ser um will na negativa, isso aqui é a forma negativa, né? Isso aqui está abreviada, se você tem anotado aí as contrações, aí você dá uma olhada aí nas suas anotações, certo? Que você vai ver que a forma contraída do... Aqui, deixa eu só lembrar. Will mais o not, isso dá o want. Certo? Então, essa daqui é a forma contraída de will mais not. Fica o want. Pronto, então, esse aqui é o que você vai detectar, né? Se você vai usar ele na afirmativa ou na negativa. Certo? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você saber se vai usar o verbo trazer, que é o verbo to bring, ou o verbo quebrar, que é o verbo to break. Certo? Então, uma dessas duas opções aí, ok? Pronto. Então, basicamente é isso que você vai analisar aqui. Então, aí você olha lá, o que está depois aqui do espaço.
Hot quer dizer quente, cup é xícara e tea é chá. Então, o que faz mais sentido aqui é o verbo quebrar ou o verbo trazer. Então vamos dar uma olhada aqui, né, na tradução. Então pausa o vídeo aí e tenta fazer esse exercício. Tentou? Ok, então vamos lá. Vamos olhar aqui para o que tem antes, depois dessa fala da pessoa B e depois também para a gente poder analisar qual seria o melhor verbo e a melhor colocação aqui, se é afirmando ou negando. Então a pessoa A, ela usa esse brrr aqui, né, que deve ter algum sentido de onomatopeia. Uma onomatopeia, só mostrar aqui para você o que quer dizer esse sentido, né, de onomatopeia. Vou colocar aqui, onomatopeia. Uma onomatopeia são barulhos, sons que surgem ali no texto, numa história em quadrinhos, que remontam sons que tem ali durante o dia a dia. Por exemplo, um som de algo quebrando, né? Crack. Um som de alguém bravo, né? Um som de uma moto passando. Vroom. Aí tá aqui os exemplos de onomatopeia. O som de um beijo, né? Smack. Um som de algo viscoso caindo no chão, splash. Então, tudo isso aqui são onomatopeias. E aí, a gente vê aqui um exemplo de onomatopeia, que é algo que não tem uma tradução, né? Na verdade, tem um significado sonoro, na verdade. E aí, você continua seguindo aqui. Who turned up the air conditioner? Então, ele está dizendo aqui, né? Quem foi que ligou o ar-condicionado? Aumentou, na verdade. Turned up quer dizer aumentou o ar-condicionado. It's really cold in here. Está muito frio aqui. My nose and my fingers are cold. Meu nariz e meus dedos estão com frio. E aí a pessoa B fala o seguinte, e aí, eu vou trazer ou eu vou quebrar para você uma xícara quente de chá? Então o que faz mais sentido é eu vou trazer, certo? E não eu vou quebrar. Então as opções aí com o verbo quebrar, que é o verbo to break, estão fora. Inclusive, é um verbo que está na nossa listinha lá dos verbos irregulares. Deixa eu até colocar aqui. Anotar aqui. Os verbos irregulares, ó. O verbo to break está na nossa lista aí. Então, se você quiser já destacar esse verbo, é um verbo que costuma aparecer na prova. O verbo trazer, quebrar. Aí a forma passada dele é essa, broke, e a forma particípio dele é essa, broken. Pronto, então. E o bring também. O bring também é um verbo que é interessante você destacar e ele está aqui na nossa tabela, que é o verbo trazer. O passado dele é brought e o particípio é brought também. Inclusive, se você agrupou os verbos, né, que foi um exercício que eu passei nas aulas passadas, você vai ver que ele tem muitos parecidos, né? Que aqui o verbo comprar, o verbo também pensar, o verbo pensar, tá vendo? Então eles são verbos que fazem parte do mesmo grupo. Pronto, então quebrar aqui não serve. Então eu vou trazer. Não faz sentido dizer eu não vou trazer. Por quê? Porque a pessoa está com frio e a pessoa B, a gente parte do pressuposto que é uma pessoa educada. Inclusive a gente confirma isso, né? Não fica só algo incerto ou pressuposto. A gente confirma por quê? Porque a pessoa aqui está agradecendo. Ó. Thanks, that sounds good. Esse that sounds aqui é uma expressão que quer dizer isso é muito bom, isso parece bom, isso soa bem. That sounds good é uma expressão que quer dizer isso soa bem. E aí a nossa resposta é a letra A, ok? Letra A de amor. Então vamos confirmar. Questão 99 para 48. Questão 99 de verbos. Letra A, tá aqui.
Pronto. Aí agora a gente parte para a próxima questão. A próxima questão aqui, ela vai mexer um pouco com Rude e vai mexer com Will, certo? Só que aqui é um assunto mais específico, então eu vou deixar isso aqui para quando a gente ver esse assunto, ok? Então é interessante quando a gente for ver esse assunto. Aí, pronto, vamos ver se tem outra aqui, trabalhando com Will. Pronto, tem. Aqui já mexe um pouco com outras formas verbais, que seria o presente perfeito, o presente contínuo. Aqui tem uma outra que a gente vai ver mais pra frente, certo? Mas aqui tá aqui o futuro. Vamos ver se encaixa. Pronto, aí aqui tá dizendo, aqui também tem o present perfect continuous. Ok, então tá aqui, né? In only a short time, então em somente um pouco de tempo. The computer, então computador. Então, pananã, pananã, the way in which many jobs, pananã. A forma como muitos trabalhos. Então, qual seria a resposta? Então, in only a short time. O que a gente tem que fazer, né? Vamos seguir a mecânica das questões para ver se vai ajudar. Aqui. Você vai identificar os tempos verbais predominantes no texto. Bem, aqui não tem nenhum tempo verbal predominante, não tem outro verbo além dos que estão nas alternativas. Analisar o termo que o verbo se refere e a concordância, né? Então, quem está aqui tem que concordar com computer, que se refere ao pronome it, né? Então, aqui, concorda, tá só a letra D que não concorda. Por quê? Porque aqui é are. Então, a letra D a gente já elimina. Você percebe, né, que a mecânica ela ajuda a você eliminar as alternativas. O have, aqui é o passado do verbo to have. Não sei se você tem aí nas suas anotações, mas eu já falei sobre isso. E ele é o mesmo para todas as pessoas. Então, por isso que está concordando. Então, a única que a gente elimina é a letra D. Aí vamos ver a concordância aqui, ó, tem que estar com muitos trabalhos, né? A concordância com muitos trabalhos, então se refere a eles. O espaço aqui, ele concorda com o substantivo que vem logo antecedendo, né? Então eles, tá tudo concordando, né? Have, were, are, have, e aqui do também, tudo ok. Pronto. Identificar as expressões de tempo. In only a short time, então em um curto espaço de tempo, é isso que ele está dizendo aqui nesse começo de frase. Aí a gente vai identificar os verbos analisados nas alternativas. O verbo aqui é o verbo mudar. Como é que eu sei? Ó? Porque na forma will, ele está no infinitivo sem o to. Então é o verbo mudar, o verbo to change. E eu sei também, ó, que aqui nessa forma, esse aqui pertence ao verbo to do, que é o verbo fazer. Por quê? Porque ele está aqui na minha tabelinha. Se você puder destacar esse verbo, ele é muito importante, certo? Fazer, ele traduzir aqui como funcionar e cuidar, mas é mais fazer, certo? Pronto, então, os verbos a gente já identificou, certo? Então, vai mudar, ou estão mudando, ou tem mudado. Então, pelo que eu posso perceber aí, o que mais se encaixa é o quê? Estão mudando, né? Então, num curto espaço de tempo, os computadores estão mudando a forma como os trabalhos são feitos. Aí aqui, ó, were done, foram feitos, né? Que aí aqui é passado do verbo to be, né? Então, veja que não faz sentido. Estão mudando a forma como os trabalhos foram feitos. Faz um certo sentido, mas na verdade o que faz mais sentido é são feitos, que seria essa daqui, ó, are done, certo? Então, em um curto espaço de tempo, os computadores têm mudado a forma como os trabalhos, como muitos trabalhos são feitos. Pronto, faz sentido. A letra B, no curto espaço de tempo, os computadores mudaram
a forma como muitos trabalhos têm sido feitos. Não faz muito sentido. O que faz mais sentido mesmo é a letra C, certo? Então a letra C é a nossa alternativa, mas de fato o que eu queria que você... sim, vamos conferir, né? Mas de fato o que eu queria que você prestasse atenção era como identificar os verbos aqui. Aí o will ele vai ajudar porque o verbo, quando ele está do lado do will, ele fica no infinitivo sem o to. Aí você consegue identificar fácil qual é o radical desse verbo, né? A forma infinitiva sem o to dele, ok? Então essa seria a ideia aqui dessa questão. Mesmo que você talvez não tenha entendido muito bem o porquê da resposta, mas vamos conferir também, né? 118, letra C. Ok, beleza. Vamos ver se tem mais alguma questão aqui referente ao will ou going to, senão a gente vai para as questões mesmo gerais de verbo. Pronto, aqui tem mais uma. Aí, partindo da dica que eu falei para você, quando você vai para as alternativas, qual é o verbo em análise? Qual é o radical desse verbo? Qual é a forma infinitiva sem o to dele? É só você ir para a alternativa que tem o will e tem ele logo em seguida, ó, que é o work. Tá vendo? E aqui ó, você percebe o que é acrescentado nele. Um final ED, um final ING, certo? Então você já consegue identificar isso aí. Fica algo mais fácil quando você tem essa noção do will, né? E a letra E você já elimina por quê? Porque não tem como você usar um will e o verbo não está no infinitivo sem um to aqui, certo? Isso aqui não existe não. A gente vai ver o futuro contínuo, mas ele também não é construído assim, certo? Contínuo ele tem ing. Então aqui a ideia é você encaixar a resposta, né, aqui. Então a ideia é essa. Analisar a resposta correta. E aí o que acontece? Você vai olhar, ver aqui que é um diálogo, né? Tem um tracinho aqui e outro aqui. Então aqui são duas pessoas, uma fala e aqui outra fala. You look tired. O que é esse you look? Quando a gente usa esse verbo to look aqui, eu acredito que eu já tenha explicado isso em outras alternativas, você parece, né? Tem esse sentido de parecer. Você parece cansado. You look tired. E aí a pessoa responde yes. E aí ela diz I, no caso eu. Então se a pessoa ela diz que está cansada e aqui logo depois ela non-stop. Esse non-stop quer dizer não parei, né? Mesmo que você não saiba o que é esse nono, mas stop você sabe que é parar, eu acredito eu. All day quer dizer todo dia. Então eu não parei durante todo o dia. Então veja, o sentido aí não teria muita ligação com o futuro. Teria ligação mais com a questão, uma questão mais contínua, sabe? E a questão contínua aí, um som aqui, só Deus na causa. Enfim, mas a ideia aqui é trazer essa questão contínua, né? Por quê? Porque a pessoa ela vem nesse não para durante todo o dia. Então, letra B seria a resposta. Futuro aí não tem sentido. I work non-stop all day, nem simple present, porque não é uma ação habitual. Na verdade, foi uma ação mais pontual, só que vem acontecendo de uma forma contínua. I am working non-stop all day. Pronto, eu ainda ficaria em dúvida, né, entre a letra A e a letra B, porque os dois têm um sentido contínuo, só que o have been, que é o present perfect continuous, ele capta melhor, por quê? Porque pega uma ação dita que vem se estendendo, na verdade, desde o passado e até o momento da fala. Você entende? Então, a letra B seria a resposta aí, que eu acredito que seja a resposta. Então, vamos dar uma conferida. Questão 154. Letra B de bola. Ok.
Beleza. Vamos ver se tem mais alguma questão aqui referente ao will, going to. Aqui, a gente já tem aqui, ó. Pronto, aqui tem tanto will quanto going to. Tem também, ó, present continuous. Então, vamos lá, vamos analisar aí. E a ideia é a gente ir para as alternativas que estão mais diferentes. Aqui tá tudo diferente, então vai ter que analisar mesmo o contexto, certo? City residents tired of noisy car alarms that go off at all hours of the night. Residentes em cidade. City residents tired of noisy car alarms. Sim, residentes na cidade, no caso pessoas que moram em cidades, estão cansados de carros barulhentos, alarmes de carros barulhentos que go off at all hours of the night, que estão tocando durante toda a noite. E aí, falando dessas pessoas, né, que estão cansadas, esses alarmes de carro barulhento que tocam durante toda a noite, e aí vem o sentido do verbo aqui. Loving, aqui é o que? Um verbo que está substantivado, né? Ele se tornou um substantivo, mas a ideia aqui é trazer um sentido de ação, né? Que vai amar, ou amará, ou não vai amar. Né? Então é o que está aqui, né? Ou ama, isso. E aí vamos ver qual seria o sentido aqui. An auto security system that uses smoke, not noise. Então, um sistema automático, esse auto aqui tem sentido de automático, sistema automático de segurança que usa fumaça e não barulho. Aí, como é o nome desse sistema? Chamado Dragon Vehicle Defense Machine, a máquina dragão de defesa do veículo. Pronto, então esse it aqui se refere a esse sistema, né? Pronto, o que ele vai fazer? Para mim é o que faz mais sentido aqui. O que ele vai fazer? It will prevent, ou it's going to prevent, vamos ver aqui. Robbery, que é roubos, by filling the car with a cloud of smoke so dense. Então, como é que ele prevê esses roubos? Enchendo o carro com uma fumaça, uma nuvem de fumaça tão densa que o ladrão não pode enxergar. Aí, pronto, então eu acredito aqui, ó, que esses residentes que estão cansados dos alarmes dos carros tocando durante toda a noite, eles não vão amar isso aqui, né? Então o sentido aqui seria a letra C. Mas veja o que é bom nessa questão, já que todas as alternativas estão diferentes, é que se você descobrir pelo menos uma resposta nesses espaços aqui, sua questão já acabou, entende? Então a ideia é você tentar ver aqui traduzindo o máximo possível o sentido para poder conseguir jogar aqui e descobrir, né? Eu já descobri pelo sentido por conta que da tradução, né? E eu percebi que eles não vão amar, né? Enfim, porque vai ter um outro sistema de alarme agora, não só com um alarme sonoro, mas também a fumaça. E aí, ele está se referindo de novo a esse sistema. E aí, esse sistema vamos ver aqui. It is at car stores in June. Pronto. Então, vão estar nas lojas de carro em junho. Tá percebendo? Então, traz essa ideia futura aqui, ó. Um mês, um tempo, né? Então, essa ideia de futuro. Cost $35. Olha, custando só $35. Então, algo bem barato, aparentemente, né? E pronto, eu acredito que a letra C talvez não seja o indicado, né? Porque aqui ele está dizendo que não vai estar, né? Então veja, ó, a última resposta já não serviu. Que vai estar, né? O sentido aqui é de vai estar nas lojas de carros em junho. Então seria ou a letra B
ou bem forçoso aí, que o present continuous também dá uma ideia de futuro, a letra D. Mas aí eu acredito que a letra B é o que seria. Então, eu acredito que ele foi sarcástico aqui ao dizer que os residentes, né, que estão cansados de alarmes barulhentos durante toda a noite, vão amar, né? Então, eu acredito que ele foi sarcástico no exemplo. E aqui ele usa simple present por quê? Porque é algo habitual desse sistema de segurança, sendo prevents, né? Ele previne. Então a letra B eu acredito que seria a resposta. Então veja, né, uma questão que usou simple present, present continuous e a ideia de futuro para a gente poder fazer, né? Então vamos analisar, vamos ver lá se a resposta é essa mesmo, da 172. 172, letra B de bola, isso, letra B de bola, foi a resposta que a gente analisou, ok? Beleza. A 173, ela trabalha com 3 espaços. Veja, né, as alternativas aqui, algumas têm going to e tal. E aí, se a gente seguir a mecânica das questões, talvez possa ajudar, acredito que pode ajudar, né? Talvez você tenha seguido isso durante os exercícios. E aí, vamos lá, vamos ver o que dá para fazer aí. Veja, aqui o espaço ele precisa concordar com they, né? Aqui, logo de cara. E todos concordam? They to be. Esse to aqui não tem como aparecer, então elimina a letra B. O resto está concordando, tá ok. Aqui you concorda, tudo concorda. Beleza. Aqui by não é um sujeito, esse by é uma preposição. Então aqui logo em seguida tem que vir um verbo que é substantivado, a gente não estudou isso, não se preocupe. É a letra A aqui, logo de cara, o que é bom, né, porque ela está diferente de todas as outras alternativas. E aí a tradução aqui, né, a fábula da lua dos namorados ilumina a noite, brilhando acima upon a couple with its magic light. Acima de um casal com essa luz mágica. They treasure just one thought. Eles entesouram apenas um pensamento. Dois corações tão claros como um cristal. To hold in their arms. Tá bem poético aqui, né? Para segurar nos braços deles, one that is so dear, aquele que é muito querido, aquele que faz a vida valer a pena somente por estar, na verdade, por estar perto. Então, by being. Então, a ideia é essa aqui, e não to be. A gente vai estudar sobre essas questões de substantivação. Eles prometem que para sempre eles vão estar juntos, então vão estar, will be, as they bathe in the magic that others do not see. O que seria esse bath aqui? Tradução. Banhar. Então, como eles banham essa mágica que outros não podem ver. Então, se você sente que você está só e espera encontrar um amor logo, look toward the heavens, então veja através dos céus e faça um pedido para a lua dos namorados. Então aqui é da internet, né? Enfim. Então aqui por isso que eu acredito que seja a letra A, questão 173, vamos conferir. 173, letra A. Ok, então nossa aula de hoje ficou por aqui, espero que você tenha gostado. Vou marcar aqui a questão, né, só para
fica tudo marcadinho. E letra A é a nossa resposta. E é isso. Tenha um ótimo treino aí e o teacher deseja uma ótima semana também. Valeu!